Alô, meus amigos da City TV, um grande abraço. Aqui estamos nós com o City Esporte, o programa que você já está acostumado a acompanhar conosco toda terça-feira, às 7 da noite, sempre com um convidado muito especial, uma entrevista exclusiva para você conferir. Digo sempre aqui, depois você confere as reprises ao longo da nossa programação, passa de manhã, passa de madrugada, passa à tarde, você vai poder também nos acompanhar. Canal 525 da Claro, você assiste a City TV, que é a sua nova opção em televisão aqui no Vale do Paraíba. Tem o nosso YouTube também, City TV Brasil, o aplicativo, fácil nas redes sociais, nessa modernidade que estamos vivendo, tá bom? A gente tem sempre um grande convidado e hoje nós vamos falar de futebol. Nós vamos falar do São José Esporte Clube, do antigo Formigão do Vale, porque eu estou recebendo aqui um amigo que eu conheci depois e que acompanhava. Jogou pouco tempo no São José, mas jogou no futebol amador da cidade. É um jogador que tem um conhecimento muito grande de São José dos Campos. Foi empresário, dono de restaurante, dono de padaria, agora está morando em São Paulo. E ele teve a honra, o prazer, a primazia de decidir um clássico do Vale. Campeonato Paulista da Série A2 de 1976. Aliás, o jogo foi no dia 24 de julho, pertinho do aniversário da cidade, ou 25 de julho, pertinho do aniversário da cidade de São José dos Campos, um domingo à tarde, de sol no Martins Pereira, e ele com a camisa 10 do São José, substituindo o titular do time, que era o Zé Carlinhos, o motorzinho, o Zé Carlinhos era o dono do time, e ele foi lá e meteu uma falta no ângulo lá, do goleiro do Taubaté. O São José ganhou por 1-0 naquele campeonato. Nós vamos falar desse time aí que teve Edivar Simões. Poucos torcedores do São José se lembram que o Edivar Simões foi técnico também do futebol. Tem a sua história toda, obviamente, ligada ao basquete, campeoníssimo no basquete joseense, paulista, brasileiro e mundial, mas também passou como técnico do São José. Se você que é mais antigo já sabe de quem eu estou falando, é o Breno Ribeiro, ou apenas naquela ocasião o Breno, que é o nosso convidado de hoje. Prazer recebê-lo aqui, Breno. Como vai? Prazer, Carmo. Prazer tudo meu. Uma satisfação estar aqui com você, nesse programa que você está há um ano, me parece. Já estamos aqui há um ano. Mas já é sucesso. Graças a Deus. Né? Graças aos entrevistados como você, assim, que fazem o programa crescer. Não, e é um prazer realmente revê-lo, né? E ter contato novamente com você. Né? O tempo passa, rapaz. Então, se o gol foi em 25 de julho de 76, são 50 anos do gol. Exatamente, 50 anos. O gol foi do lado do portão do portão principal antigamente, né? Não, onde era o vestiário, antigo. do lado de cá. Eu lembro do gol, estava no estádio, mas foi desse lado ou foi do outro? Porque às vezes eu ficava de um lado e eu ficava do outro. Foi daquele outro lado lá, o gol que decidiu. Você tinha 20 anos na época, 19, 20? Eu tinha acabado de fazer 20 anos. 20 anos. E você estava no São José há quanto tempo? Você fez base? São José tinha base naquele tempo ou não? Então, eu estava comentando com ele aqui. Essa é a diferença. Não existia base. Não existia base, né? Então você sai do amadorismo e praticamente eu tinha acabado de vir dos Jogos Regionais em São Caetano, no Anacleto, Campanella, naquele pasto que eu joguei. Eu joguei exatamente, e era exatamente o mesmo gramado daquele. Horrível daquele jeito. Exatamente. E eu tinha acabado de vir dos Jogos Regionais de São Caetano. E aí o Edivar me convidou ali, né? De lá eu vim. Você conhecia o professor Edivar fora do futebol? Eu fiquei conhecendo ele lá, no jogo contra a Independência de Osasco. Eu fui ver um jogo de Osasco, São José e Independência. No campeonato A2 lá. No campeonato A2, no domingo. E de lá, um amigo me apresentou a ele, né? Já me conhecia de nome, mas não tinha contato. Nos Jogos Regionais, você foi representando São José, foi feita uma seleção da cidade? Fazia uma seleção do Amador. Seleção do Amador. Técnico Estelé, meu grande Estelé, técnico. Ronaldo Estelé, o rei da corneta técnico, do mercado municipal. Exatamente. Quem mais? Você lembra de alguns companheiros lá? Niltinho, começando Moreira. O goleiro. Mas ele era reserva, que ele devia ter 16 para 17 anos. Então tinha Robertinho, antigo falecido, Robertinho. Da família. Jogava muito futebol de salão. Bonifácio. Jogava muito, jogamos salão juntos. Um goleiraço. O Ferrete, assim. Ferrete. Não precisa nem comentar. Entrevistei o filho dele aqui recentemente, o Ferretinho. Eu vi a entrevista. Você viu a entrevista? O Ferretinho, muito legal.
Então, o Ferretti naquele time, o Valdirzão. Eita. Valdirzão. Então, era um time assim, e a gente não chegou até semifinal, até a final, perdemos para São Caetano na semifinal, mas nós fomos muito bem. Né, com o Celso Paiotti, presidente da Aqui você jogava onde, Celso Paiotti? Você jogava onde? Eu joguei pelo Corinthians no ano de 75. Joguei pelo Corinthians, que depois... Você chegou a jogar no campo onde é a rodoviária hoje? Cheguei a jogar quando muito garoto, não no time do Amador. Ah, tá. Entendeu? Que era o campo do Corinthians, era ali, né? Mas a gente não tinha campo, então a gente jogava nos campos contra a Rod. Naquela época, 75, que o Amador era só jogador top, né? Então, assim, foi muito difícil, e aí eu comecei a me destacar ali, junto com muito amparado pelo Estelé, que realmente, assim, no Amador eu nunca vi técnico como ele, né? Tem que engrandecer. O Estelé foi um caso que poderia ter dado certo bem no profissional, né, Breno? Ele trabalhou no São Zé, assim, como categoria de base, como preparador físico. Acho que ele teve um convite para ir para a Arábia uma vez, acabou não indo, mas ele sempre foi muito respeitado, você está falando dele aí. Sim, ele no Corinthians, que foi o Amador, o ano que eu disputei o Amador, que realmente, só lembrando que você perguntou de seleção, então essa era a seleção e o Estelé montou. Certo. Escolheu. Pegou vocês ali do Campeonato Amador. Os melhores, e fomos para São Caetano. E foi muito bom, né? Era o início, né? Talvez um início ali de uma carreira promissora para alguns de nós, né? Você tinha o objetivo de se tornar profissional e ir adiante, ou foi assim, vou jogando aí, ver o que dá? Mais ou menos, assim. Você trabalhava? Não trabalhava. Eu tinha estudado muito para enfrentar uma faculdade, né? Mas foi uma transição muito, eu diria assim, um pouco complicada, sabe? Do amador para o profissional. Certo. Né? E... É uma diferença, apesar daquele tempo, dá uma diferença grande, né, Breno? Muito, né, Carmo? Fisicamente, para um cara que treina a semana inteira e você chega lá... Carmo, assim, eu digo assim, não tinha o preparo que tem hoje o atleta na base, que tem todo o acompanhamento nutricional, né, psicológico. Né? Então, assim, ele ia na Pega moleque de 16 anos, parece que ele tem 25, né? Um cavalo. Então, você vê um garoto como eu na época, né, de pesar 57 quilos, e vai jogar, entrar numa partida profissional. E aí, voltando dos jogos, o Edivar falou, então, segunda-feira você já está comigo. Isso acho que dia 6 de julho. E aí que dia 18 de julho, 2 semanas após, eu faço a estreia contra o Nacional em São Paulo. O Edivar simplesmente falou... Você era reserva do Zé Carlinhos. E o que acontece? Eu estreiei exatamente no retorno do Zé Carlos de cirurgia. Estreiei com ele no meio-campo. Eu, Zé Carlos e Alves, se não me engano. O volante, o magrão. Exato. Então... Jogava bola. Jogava muito aquele cara. Tranquilão, né? Nossa, ele era muito clássico, né, cara? Aí você jogou de 8 e o Zé Carlinhos foi o 10. Provavelmente. E o Alves de 5. De 5, E o Edivar, né, um cara muito inteligente, levando já coisas do basquete para lá, ele montou, tipo assim, né? Breno, você vai fazer um segundo volante, porque naquela época, você sabe, né, Carlos? Era um volante e ele fazia tudo, né? Eu acostumei um volante... O 8 e o 10 eram meias mais ele era um meias de ligação avançados, né? Receber a bola e partir com a bola mesmo. Essa é uma grande diferença que... Nossa, totalmente. Né? Então, mas ali o Edivar começou a montar, ele montou, né? O Alves e eu, nós fizemos ali, depois um jogo contra o Taubaté, no segundo jogo, né? Montou tipo um primeiro e um segundo volante ali e o Zé Carlinhos. Mas o Zé Carlinhos, no segundo jogo contra o Taubaté, e o Zé Carlinhos, como ele estava vindo de uma contusão muito séria em joelho, então a minha estreia foi com o Zé Carlos, que é meu grande ídolo, vamos falar. Quem não era né? Fã dele, né? Eu ia numa espelha muitas vezes para ver o Zé Carlinhos jogar. Que beleza que era, né? Que craque, né? Fantástico. Mas aí, contra o Taubaté, e a gente chega assim, foi o seu segundo jogo, então. Segundo jogo. Aí você entrou de 10. Porque o Zé Carlos estava voltando. O Edivar achou melhor poupar, segurou. Aí o Edivar falou, vamos... E falou para você, o Breno é você. Ele falou, eu contra o Taubaté? É isso, é por aí. É por aí. Apesar de ter treinado a semana, mas ele não falava o time, né?
Então chegou ali... O treinamento físico de vocês também era bem precário, não era não? O quê? O físico que vocês faziam ao longo da semana? Era assim, era puxado, né? O professor, João Mendes, né? Era um cara muito competente, mas eu digo que, pelo menos para mim, eu sentia muita parte física, muscular, né? Muito franzino, né? E aquilo me desgastava muito, apesar de conseguir correr, mas o retorno depois de cada jogo era muito difícil. Segunda-feira estava quebrado. Era terça-feira que era o... A representação? Não. Só massagem? Só massagem. Tinha um massagista lá, quem era? Era o Parafina. Parafina? Depois que veio o Bororó mais para frente. Depois veio o Bororó mais para frente. Né? Parafina, massagista, ajudava um pouco vocês lá. Breno, você era cobrador de falta no Amador, no Corinthians e tal? Eu costumava. No Corinthians eu costumava bater faltas, né? Então, eu acho que essa questão a forma de jogar veio bastante do salão, sabe? Que eu joguei salão de infanto juvenil até juvenil, salão na pela associação. Sim, sim. Com o pessoal todo dos Frigis lá, o Zezinho. O Zezinho já tinha parado, né? O Zezinho tinha parado. O Fernandinho ainda estava. Não. É o pessoal do adulto, era Afonsinho. Afonsinho, Zé Macaco. Tá. Essa turma, não sei se o Neguete estava Julinho lá também. Hayashi, Neguete. Só craques, né? Nossa, o pessoal que sabia jogar mesmo. E a gente tinha o Frigi, tinha o Gilson Frigi, que jogou com a gente, que era mais novo, jogamos juntos no Infanto Juvenil. E disputávamos o Campeonato Paulista, né? Contra Palmeiras, Juventus. Circo Militar, aquele pessoal todo. Mas o futebol de salão antigamente era uma pegada, aquela bola pesada, aquela coisa toda, né? Não? Era aquele futebol lá. E tem um detalhe, né, Breno? Quem sai, eu sempre falei isso, como eu trabalho em rádio e televisão, eu digo sempre para o pessoal que eu conheço, os mais novos, assim, eu digo para eles assim, faça rádio. Porque o rádio me deu comecei em rádio, obviamente, dá um conhecimento, um ganho, porque hoje todo mundo já entra na faculdade quer fazer televisão. E o rádio te dá um conhecimento que você vai para a televisão, tá tranquilo. Porque no rádio você está lá, acendeu a luz no ar, você tem que falar. E na televisão é tudo mais tranquilo. O futebol de salão, quem foi do futebol de salão para o campo se dava bem, né? Porque estava acostumado a jogar ali, pressionado a todo momento. Exatamente. Essa é a transição, eu acho que é importante. Eu vi, acho que até o Ferretti, acho que me parece que ele teve comentou isso também. sobre isso. Porque... apesar de ser um pouquinho diferente, porque a explosão no campo é muito maior, claro. Mas, sabe, o sentido de colocação, de toque de bola, de armação de jogada, o salão, ele é habilidade, né? Que para um camisa 10 você jogava no futebol de campo, a bola vinha, você não se assustava, né? Não assustava, porque você tem que dominar e fazer a bola correr. Fazer o companheiro jogar. A gente não gosta muito de balão, né? Não. De dar lançamento no pé, né, cara? E zagueiro que só rifava a bola já ia conversar. Passa aqui no meio campo. Breno, o que você lembra? Então, você está falando, então o Edivar avisou você quando? No sábado ou no domingo que você ia jogar? Praticamente no domingo. No domingo? No domingo. Essas coisas eram no domingo. Tremeu? Você lembra? O que você lembra? Sei lá. Eu lembro assim que é emocionante você entrar, subir aquela escadaria. Tinha muita gente no estádio. Muita gente, né? Não tinha o que tem hoje, que a gente tem visto, né? Nos jogos bem de hoje. Mais, então. Né? Talvez uns 6, 7 mil Não, acho pessoas. que mais pelo que eu peguei depois do livro lá do Alberto, e tem renda, não tem o público daquele jogo, mas comparando com o jogo do Velo Clube que veio depois, que o São José perdeu 2-0, a renda, ela é metade. No jogo do Velo tinha 19 mil pessoas. Então tinha de 9 a 10 mil pessoas no estádio. É o que eu calculo. Eu ia chutar uns 9 mil, mais ou menos. Aí, então, assim, realmente, você comentou por causa de você, como é que você se sentiu ali? Assim, o Edivar falou, Breno, você vai jogar. Carmo, assim, você não pode tremer, porque senão você não joga. Também é só a hora também, né? Então, já como vinha do próprio salão, que vinha com jogos com times grandes da capital, né? E era Campeonato Paulista mesmo, né? Sim. E ali, e assim, não sei, né? A gente pode falar talvez um pouquinho depois também, que eu tinha participado de um jogo como profissional no Corinthians antes de ir para o São José. Eu lembro. Quando o Laerte montou, colocou
Colocou o time na 3ª divisão. Ele ficou de trazer até o Paulo Borges, do Corinthians, que vinha num jogo aqui, não sei se vê. Você lembra disso? Tem história com o Paulo Borges. Como é que foi? Conta aí, depois nós voltamos para o São José. Então, o Corinthians a minha passagem foi do Corinthians para o São José, praticamente. E então começamos a treinar. O Laerte inscreveu o time na federação. Laerte inscreveu o time, chegou a disputar alguns jogos. E a estreia do Corinthians... Vocês jogaram onde? Aqui em São José? Nós jogamos no Martins Pereira. Foi contra o Juventus da capital. Um time, inclusive, muito forte. Nossa, né? Adnan, Pedrinho, Tata, Carlos, zagueiro. É um time muito forte. E nós ganhamos nós fizemos 2-1 naquele time. A estreia do campeonato já? Não, foi um jogo assim, marcado, um amistoso, para a estreia. Né? Eu acho que era para ver o Paulo Borges. E o Paulo Borges estava na arquibancada nesse jogo, mas o Pedro Bala que nos lançou o Robertinho no meio-campo, né, Carmo? Com o Dejair, do São José. Eu acho que, não sei se você chegou a conhecer o Dejair, é um meio esquerda. Pelo nome eu lembro. Muito bom. Mas um time que vieram alguns jogadores que o Laerte trouxe de São Paulo. O Julinho, que era júnior da Portuguesa, um centroavante, fez o primeiro gol. E um cara assim que fantástico, como pessoa e jogador, que era meu ídolo também lá do São José Antigo, da época de Leão, Sérgio Valentim, Teodoro. Ademar Alves, que foi meu treinador depois também. O Valdias. O Valdias. Assim, impressionante. Valdias é da cidade, né? Da cidade. Eu conheci o Valdias quando eu tinha 8 anos de idade. Ele jogava no Formigão. Lá no Formigão do Antônio Sais. E assim, quando o jogo começou a ficar mais pesado no final do jogo, ganhando de 2-1, quem que eu buscava? O Valdias. Porque ele segurou o jogo e a gente foi muito bem naquele jogo, né? O Paulo Borges não jogou porque o Pedro Bala não quis escalar ou teve algum... Não, o Paulo Borges ele já tinha parado. Sim. E ele veio, no meu entender hoje, ele veio para observar o time e provavelmente já pleiteando ser técnico do Eu pensei que ele viria para jogar, para dar um risadinho, Paulo Borges e tal, jogando no Corinthians. Mas eu lembro que ele veio, não jogou, não foi embora e nunca mais apareceu. Ele veio, e aí, como eu tinha começado a trabalhar na prefeitura, o Pedro Bala arrumou um emprego, conseguiu emprego para mim, para o Robertinho e os outros jogadores na prefeitura. Então, a gente tinha alguns treinos, né? À tarde, e eu trabalhava na prefeitura, então, às vezes, saía, deixava o trabalho e ia trabalhar. E eu fiquei conhecendo o Paulo Borges, ele como treinador, que aí o Laerte trouxe ele... Né? Mas depois não durou muito esse time do Corinthians. Ele não durou, né? E esse era um grande lance que eu comecei a perceber que teria algum problema ali, né, Carmo? E aí que surge a ideia do São José. Mas o Paulo Borges eu conheci, e o Paulo Borges tem uma história interessante, né? Ele me conheceu e ele falou para mim, quando eu te vi no campo entrar aquele dia contra o Juventus, eu falei, isso aí não vai aguentar o Juventus. Desse tamanho, ele falou para mim, não vai aguentar. Magrinho, canelinha fina. E o Paulo era assim, ele dava risada, ele só queria... Nossa, ele ria demais, né? Ele queria bater falta ali, sabe? Queria treinar e disputar falta com ele dentro do treino, né? E eu conheci ele ali, uns 2 treinos mais ou menos, mas ele não ficou muito tempo também, verdade. Né? Ele achou que você não ia aguentar o Juventus. Ele falou, quando eu te vi, eu achei que não ia aguentar. Porque o Juventus já era mais profissional, né? O Juventus era um timaço, né? Mas eu lembro por que daí o Laerte resolveu, parou com o time, não vai dar, não tem dinheiro, não vamos... Então, é assim... Não sei se ele estava querendo ter o apoio da prefeitura para bancar as coisas. Provavelmente, né? Mas ele conseguiu disputar alguns jogos. Foi. Ele conseguiu, disputou uns 4 jogos. E depois desistiu. Mas aí que começa a entrar a história, porque que eu comecei a enxergar o São José. Porque eu falei, poxa, será que vai esse time, né? Eu tive não discussão, a gente teve uma conversa muito longa, até foi assim, como é que eu diria, pelo coordenado até, pelo Alberto Simões, que nos chamou para a rádio, um programa só para tratar desse assunto. E ali o Laerte falou, tá bom, eu te libero, e aí me liberou realmente para
para ir para o futebol amador. Que o Estelé pegou, saímos do Corinthians, falou, nós vamos para o São José. E ali o Estelé levou grande parte do amador, né, do São José, levou para lá. E aí o Niltinho Moreira já começou a jogar com a gente no amador do São José, que ele era do frigorífico no ano passado. Muito pequenininho o Niltinho, mas foi um baita de um goleiro. Do goleiro, né? Moreira foi um goleirão. Mas ele já era um baita de um goleiro. Então, assim, e aí surgiu a oportunidade de São José, né? E eu falei pro Laerte, Laerte, me libera pro amador, não foi nem pro profissional. Né? Só, dá minha ficha aqui que eu vou jogar no amador do São José. Mas aí veio os Jogos Abertos, os Jogos Regionais. Mas eram regionais mais fortes, né? Bem mais fortes, nossa. Tinha litoral, o litoral... E as cidades se preparavam, gostavam. O futebol, então, todo mundo ia com o que tinha de melhor, lembro muito bem. Forte. Tinha Santos, tinha né? Guarulhos, tinha Mogi. O pessoal todo fazia time forte mesmo. Hoje é mais regional aqui, né, cara? Mudou um pouco. Era muito forte, entendeu? E aí, então, eu comecei, depois desse jogo do Corinthians contra o Juventus, começou a aparecer mais, eu comecei a aparecer um pouco mais, né? E aí, alguns até treinadores de fora, né, do futebol paulista e tal, tive alguns contatos, né? Mas eu não tinha certeza de que queria, né? Bom, e aí a gente volta então para o São José, daí do Corinthians e tal. Bom, aí veio o São José, você está lá, estreou, e vem a semana do Clássico contra o Taubaté. Primeiro turno do Paulista da 2 aquele ano lá. E aí o Zé Carlinhos, camisa 10, o dono do time, o motorzinho, o ídolo da cidade e tal, voltando de contusão. Aí o Edivar fala, vai jogar você, Breno. E aí, deixa comigo. É isso. E o Zé ficou no banco, aquele jogo lá, não? O Zé ficou no banco. Ficou no banco? Ele ficou no banco, ele me deu muita força. Outro dia até comentamos sobre isso. Ele me dava muita força. Eu conheci o Zé Carlinhos, sabe como? Quando eu fui treinar, eu conheci ele numa mesa fazendo peso, halteres, para melhorar o joelho lá. Eu conheci o Zé. E naquele tempo, operar o joelho era uma dificuldade, né, Breno? Para voltar. Muito grande. E a cirurgia dele, muito invasiva, né? Tá. Muito. Dele, realmente muito complicada a cirurgia dele, né? Bom, e aí veio o jogo, estádio cheio e tal, 0-0. Primeiro tempo, falta na entrada da área. Aí você era moleque lá, como é que você foi bater a falta? Tinha o Guará, que veio do Atlético Mineiro. Aí lá nós vamos falar, antes de você falar de bater a falta. Esse time de 76 do Edivar Simões trouxe, eu me lembro de 2 amistosos, um contra o Atlético Mineiro, outro contra o Santos, os dois foram 0-0. São José trouxe do Santos o Paulo da Vola, que tinha jogado com o Pelé e companhia. Trouxe do Atlético Mineiro o Grapete, o Careca e o Guará, que tinham sido campeões brasileiros em 71 pelo Atlético Mineiro, do Tele Santana. E acho que o Botu já estava no time. Botu já estava. Já estava, né? Tinha o Alves. E aí tinha o meu centroavante, meu ídolo, que é o Edson Trombada. Né? E o Toninho Metralha na ponta esquerda. Pois é. Né? E era um time que tinha, acho que era o técnico, antes do Edivar, era o Ayrton Diogo. Ayrton Diogo. Que foi dispensado, depois veio o Edivar. E era um time que a gente estava botando fé, porque foi o ano da volta do acesso, o Breno. Exatamente. Até 75 não tinha... Quando em 76 a federação anunciou que ia ter de novo o campeão subiria, todos os times... Né? E eu me lembro, nós aí, como torcedor, era moleque no campo, aí eu falei, não, esse time tá bom, e a gente viu os novos, nossa, o Paulo da Vola, jogou Pelé, Guará e tal, e você jogou com esse pessoal todo, e na falta lá, o moleque vai bater a falta, como é que foi? Então, eu acho que teve 1 ou 2 faltas que, né, alguém cobrou lá, Botu cobrou uma e tal, mas nessa que surgiu bem perto da meia-lua, e tinha o Toninho Metralha, que também era canhoto, né? Ele veio do Corinthians, Toninho Metralha. Ele tinha acabado de vir do Corinthians, né? E era muito veloz. E aí, eu acho que eu comentei em algum lugar aí, e eu falei, Toninho, essa falta deixa para mim, né? Essa falta é minha. E eu não acreditei muito que ele ia deixar, não. E realmente ele deixou. Ele pulou, nós ficamos os dois posicionados. Ele passou. E eu acho que na hora que ele passou... A gente percebe, né? É muito rápido, né, Carmo? O lance é muito. A gente percebe o goleiro dar um passinho para cima, para o lado da barreira. E acho que eu percebi muito rápido e foi pro alto no canto dele, né?
e não deu nem tempo dele voltar. Eu não lembro quem era o goleiro do Taubaté nesse jogo. Eu acho que, não me engano, chamava Marinho, uma coisa assim. Não lembro quem era, não. Mas não era um goleiro de nome, né? Mas era um time muito forte do Taubaté também. E tinha rivalidade, né? O clássico é um Palmeiras e Corinthians, não tem jeito. Até hoje, a gente vê os jogos hoje aí, desde sempre, né? São José e Taubaté, você ganhar um jogo. E com gol de falta, assim, ficou marcado. Eu lembro bem de você na época lá, todo mundo depois falava, a torcida falava de você e tal. Ficou marcado lá por causa do gol, né? Isso é uma coisa que fica marcada, né? Fundamentalmente é o gol, né, Carlos? E a vitória ainda veio com esse gol, né? Os tombos que a gente leva, o pessoal, né? O pessoal não fala, não comenta e nem lembra, né? Então o gol fica realmente marcado. E aí, realmente, esse lance do gol foi interessante, né? Porque eu treinava muito, apesar de... eu era garoto, quem que vai deixar um garoto bater uma falta dessa aqui? Então, mas o Toninho, ele confiou, né? E foi interessante porque eu treinava muito com ele, ele corria muito, fazia lançamentos para ele, né? Ele era muito veloz então ele sabia que eu procurava colocar a bola o mais fácil possível para ele, então de repente no gol também é mais fácil, né? Bom, ele deixou. Foi o único gol que você fez, né? Pelo São José. Foi o único, né? Tá bom demais, né? Tá bom, né, Carlos? Se faz uma depois contra o Independente de Limeira, não vale tanto. Vamos deixar esse contra o Taubaté. O Breno, segura um pouquinho aí. Nós estamos aqui com o City Sport dessa semana. Nosso convidado muito especial é o Breno Ribeiro. Hoje ele seria o Breno Ribeiro por causa dessa frescura que todo jogador tem que pôr o sobrenome, né? Não tem como. Ele fosse hoje o Breno jogando, era Breno Ribeiro, mas no tempo lá, o Toninho era metralha, o Edson era trombada, né? O ponto era o Guará, o zagueiro era o Botu, o goleiro era o Careca, o zagueiro era o Grapete, e tinha o Breno no meio campo ali, não precisava pôr o Breno Ribeiro, o Breno, camisa 10 do São José em 1976, contando aqui 50 anos do gol que ele marcou contra o Taubaté, Campeonato Paulista da Série A2 aquele ano, primeiro turno, São José ganhou de 1-0 no Martins Pereira, o menino Breno fazendo aquele gol. Nós vamos continuar conversando com ele aqui, contar a história que a gente se reencontrou aí, eu vou contar para vocês, muito legal, saber depois da carreira o que o Breno fez da vida também. Estamos conversando com ele aqui, acho que nós temos uma foto, eu vou mandar aqui para o Valtinho colocar, que aquela foto não é do jogo do São José e Taubaté, é aquela que a gente tem. Daquele time? É aquele jogo? É a única que eu tenho, é daquele jogo. Vou botar aí, vou mandar para o Valtinho para ele colocar no ar, para vocês verem a foto do time inteiro ali, do Formigão, 1976. Fique ligado, a gente volta já. City Sport aqui na City TV. São José dos Campos tem tudo o que você precisa e agora ficou fácil encontrar. Com o Achei São José dos Campos, você encontra comércio, serviços e lazer em segundos, direto do seu celular. Prático, rápido e feito para quem visita ou vive em São José dos Campos. Achei São José dos Campos. Baixe agora e descubra a cidade na palma da sua mão. E nós estamos de volta com o City Sport desta terça-feira, sempre um programa especial para você que nos honra com audiência, para você que nos acompanha. City Sport na City TV, canal 525 da Claro, você tem também o nosso YouTube e tudo mais. E hoje eu estou recebendo aqui, já tivemos a nossa primeira parte da conversa, com o Breno, ex-camisa 10 do São José, em 1976, do Formigão do Vale, já falou aqui do seu gol maravilhoso contra o Taubaté, a vitória por 1-0, ou então menino de 20 anos de idade, faz 50 anos, o tempo passa. Bom que a gente lembra, né, Breno? A cabeça tá boa, a gente tá lembrando. Você jogando e eu tava na arquibancada, você me fez feliz lá na arquibancada, saímos torcendo lá, saímos vibrando, né? Pois é, Carmo, é bom relembrar, né? Para não esquecer, né? Tem que sempre estar lembrando, que a gente vai, a tendência, né? A cabeça é boa. O Breno vai falar, tá morando em São Paulo agora, então, mas ó, interessante, né?
que o Breno teve um comércio em São José, a padaria. Você teve um restaurante muito legal ali na Avenida Que era uma Cidade Jardim? pizzaria. Pizzaria, Casa de Massas. Pizzaria. Como é que chamava lá? Chamava Dom Rafael. Dom Rafael. Foi jantar algumas vezes lá, uma maravilha. Hoje ali é um Sítio Verde, né? Sítio Verde. Sítio Verde. E tal. E depois, não sei se conjuntamente ou depois, você teve a padaria Doce Delícia. A padaria Doce Delícia nasceu antes, né? Tá. E depois de 7 anos veio o restaurante? O restaurante. E depois a pizzaria. Depois você fechou a pizzaria e ficou só com a padaria. Com a padaria Isso, Doce Delícia, onde quem gosta de bolinho de chuva igual eu, nunca achei outro igual. Não sei quem era a cozinheira que fritava lá, mas, meu Deus, todo domingo eu tinha que ir lá comprar aquele bolinho de chuva. Ô, coisa de louco. Não achei mais, Breno, não acha igual aquele lá, viu? Lá na Fazenda da Comadre, que tem uns bons lá, mas não é igual. Não é igual o que a sua cozinheira fazia lá na padaria. Ficou com a padaria há quantos anos, Breno? Quase 30 anos. Quase 30 anos. Quase 30, 28 anos, se não me engano. E depois, hoje é uma farmácia lá, né? Hoje é uma farmácia. Droga São Paulo, não sei o que lá. Tá ali na Andrômeda também. Você já tinha aptidão de ramo de comércio, padaria? Você começou quando isso aí? Foi por acaso? Você já tinha... Lógico, você não jogou tanto tempo, como é que foi? Bem por acaso mesmo, né? Porque parando naquela época, naquele ano, parando com o futebol, fui estudar, né? Mas não me adaptei, não é aquilo que a gente quer, tal. Fui até para Taubaté e até tentei jogar no Taubaté junto com o Alves, o volante, nós fomos para lá, ele ficou e eu tinha que estudar, né, Carmo? Parou de jogar, não deu 20 anos, já está velho. No né? futebol já tá não velho. tem mais jeito, né? Mesmo naquela época. Né? Você jogou depois no Rodia, que foi campeão amador do estado? Nós fomos campeões do estado, eu não fui nas finais lá, mas eu estava no Rodia naquele grande time. Nossa, time do Vaquinha, do Toninho Sapo, Nível, Cuitelo, Gatinho, Odair. Não tinha onde jogar, Valdirzão. O Cuitelo era do Vasquinho depois, jogando Rodia e tal. Fui jogar uma vez contra o Vasquinho e ele era o 10 do Vasquinho e eu com a 8 do meu time. Eu ficava olhando ele jogar. Exatamente. Não tinha jeito, eu ficava olhando meio. Eu falei, nossa, se eu conseguisse jogar esse gol de rapaz, que categoria, né? Como era bom, né? Eram jogadores assim que eu acho que tinha potencial para estar num time profissional. Eu acho que eu fui até meio... Arrisquei bastante, né? Meio atrevido. Do amador, eu fui da minha geração, desse time, desses jogadores que você fala, eu acho que eu fui talvez o único ali que falou, eu vou encarar. Aqui, então, É por isso que a gente tinha que encarar, não tinha que tremer em jogo nenhum, né, cara? Você tá ali já é para isso. E esse título da Rodia ficou marcado. A Rodia foi bicampeã, né? Ela foi bicampeã e naquele ano, 77, eu fui para lá, o Zé Arnaldo me levou para lá e eu estava estudando. E ele me dava até um dinheirinho ali para pagar a faculdade, só que tinha que jogar. Se eu não jogasse, não recebia. Eu não recebia. Então, era lá R$200, 200 cruzados por jogo, que dava para pagar a faculdade. E assim que eu pagava a faculdade. E nós fomos campeões em 77 aqui, amador, invicto, sem perder nenhum jogo. E era um timão porque aí... E era gostoso jogar naquele campo do Rodia lá, né? Nossa, que campo gostoso. Jogar não era um gramado, né? Daquele. E que jogar com aqueles jogadores ali do lado ali. Aí o Zé Arnaldo leva Cuitelo, levou Vanildo para lá. Centroavante, goleador. Olha o time que tinha, né? Então, assim, foi muito bom jogar com aqueles jogadores ali, e realmente o time da Rodia era fantástico. Não à toa foi campeão do estado, né? Que era muito difícil que o campeonato. Mas voltando aí, daí você resolveu ir para o comércio ali. Como é que surgiu? Que ano foi isso aí? Você lembra? Então, nos anos 80 já. Aí daí para lá, 80, eu trabalhei na prefeitura, voltei a trabalhar na prefeitura, né? Então, fiquei 4 anos lá e eu tive a oportunidade de ir para a fábrica e eu resolvi arriscar na fábrica, né? Porque eu não tenho tino nenhum, né, Carmo, para política, nada. E a gente acaba não gostando do ambiente. Eu gostava do meu trabalho, que era um trabalho bem... Trabalhei no RH ali, né? Gostava muito do que fazia, mas eu falei, tem que ter mais oportunidade. Eu fui para a fábrica e aonde até eu conheci o Paulo Roberto de Paula, que trabalhou que era lá. Repórter, né? Porque entrevistava você pela Rádio Clube. E ele trabalhou lá com a gente. Trabalhou. Né? Trabalhou. E depois saiu, daí você virou comerciante. Não, e aí
Aí eu fui para a fábrica, fiquei até 90, 91, que aí realmente, aí o meu sogro montou essa padaria, que é ali na Andrômeda, e a fábrica já não estava em condições foi a época mais, daquelas crises da crise toda, né? E quase fechando, Isso. praticamente fechou, né? E aí eu voltei aí um ano depois para lá, voltei novamente para a Vibraz, fiquei um ano aí. Ele montou essa padaria que me chamou para trabalhar. Mas foi assim, muito por acaso, que eu nunca imaginei estar no ramo do comércio, né? Que é outra eu ia muito na padaria, que eu morava ali perto no bosque dos Eucaliptos, aí conheci o Breno lá e lembrava dele como jogador, mas a gente nunca teve assim tanto contato, né? Mas a gente conversava rapidamente. Mas interessante, gente, tem uma história aqui. Como é que eu reencontrei o Breno agora, nessa época da Copa do Mundo aí, lá pela nossa rádio Parada dos Esportes, com o programa Parada dos Esportes, que o Breno lembra desde o tempo do mestre Alberto Simões. O programa existe desde 1965. E aí tem um garoto, o Isaac Amaral, que é estudante de jornalismo e foi com o pai dele, o Marcelo Amaral, para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, acompanhar a Copa. Como ele é estudante de jornalismo, e ele era amigo do Giovanni da Gigavale, que é um dos anunciantes próximos nossos do Parada dos Esportes. Aí o Giovanni, tem um rapaz aqui, ele vai para os Estados Unidos, você não quer explorar? Ele gostaria de participar com algumas coisas. Eu falei, bacana ter um representante ao vivo nos Estados Unidos, acompanhando, vai assistir todos os jogos do Brasil, o jogo da França. Então eu falei, mas que é muito bom. Fizemos um contato. Aí ele entrou com a gente ao vivo uma vez, duas. E quando o Brasil estava indo jogar, acho que na Filadélfia, com Haiti, na segunda rodada, saiu de Nova Jersey e foi jogar contra o Haiti na Filadélfia. E ele entrou ao vivo com a gente, o programa nosso é 6, 7 horas da noite, ele entrou ao vivo porque o jogo era 9h30 da noite e o pessoal estava indo de Nova Jersey, de Nova York, para Filadélfia, numa van. E ele entrou ao vivo. Estou aqui, ô Carmo, estou aqui, estamos indo na torcida e tal. E então, não, mas quem é? Só tem brasileiro aqui e tal. Daí ele pega e fala que eu estou aqui, tem um amigo aqui, vamos lá. Como é seu nome? Ah, é Breno. Como é que você está? Tudo bem, então? São José. Eu falei, Breno, São José. Aí eu falo assim no ar, assim. Daí fala com ele aqui. Ô, Breno, tudo bom? Tudo bom? Mas você é o Carmo da Band? Sou e você é o Breno? Você é o Breno que jogou no São José, que fez o gol contra o Taubaté? Sou eu mesmo. Olha só que coisa, hein, Breno? Aquilo foi um fato absolutamente fora da curva, né? Você lá indo para o Jogo do Brasil nos Estados Unidos, numa van junto com outros brasileiros, com um repórter que estava junto com a gente. Foi um negócio... só por Deus isso. O pessoal fala o acaso, né? Eu não sei se é acaso, né? Que coisa, não? Uma coisa impressionante que aconteceu, né, Carlos? E você indo lá com o pessoal, fizeram amizade lá com... Fizemos amizade, tenho contato com eles até hoje, né? E... Ele é da Tec Bond, aquela empresa que tem aqui em São José e tal. Exatamente, o pai dele. E assim, foi muito interessante, né? Porque nós descemos para fazer uma parada ali no restaurante, para o pessoal tomar alguma coisa, ir até o banheiro e tal. E no retorno batemos um papo fora da van e quando entramos, aí o Isaac entrou. Isso, falando ao vivo comigo. Exatamente. E o pai dele estava atrás, eu e meu filho no banco da frente, e Isaac e o Marcelo atrás. O pai dele falou, olha, estamos falando uma matéria ao vivo aqui, para uma rádio aqui sobre o jogo. E escutando ali, né? Tá bom, estamos escutando, né? E aí o Isaac começa a falar, fala, Carmo. Viu, Carmo? Então, Carmo. E eu tô ali, né, Carmo? Tantos Carmos, né? Não tem tantos, mas... mas, poxa... E aí a palavra que me chamou a atenção. Aí você falou Parada dos Esportes. E aí me chamou a atenção. Você lembrou, então Parada dos Esportes. Aí meu filho comentou, falou, olha, eu ouvi que é de São José. Eu falei... Então, E aí eu falei pai dele, fala pro Isaac que eu conheço. Aí colocou você para falar. Então foi uma coincidência muito, né? E, Carmo, um detalhe, né, cara? Eu vou falar aqui para você. Eu não sabia que você me conhecia lá de futebol. Para mim, a gente se conhecia... Só da padaria. Da padaria. Do comércio. Eu não tinha essa noção de que você tinha... E até você me surpreendeu. Quando começamos a falar, você me surpreendeu, dizendo até que estava no estádio. Isso. No jogo contra o Taubaté. Sim. Realmente, eu não imaginava.
eu falei, eu sou o Breno da padaria, né? Da padaria, não. E isso me surpreendeu. Realmente, eu fiquei que o nosso contato aqui, quando a gente se conhece na padaria, que era menor e tal, mais rápido, assim, a gente que não... Aí aconteceu isso daí, eu falei, não, vamos conversar com o Breno com mais tempo, para contar a história e tal, e isso aí foi legal. Breno, voltando lá para o São José, naquele ano, era o campeonato de acesso com o grande time, vocês com o Edivar, por exemplo, quando o Edivar veio, deu né, todo mundo falava, Sim. professor Edivar, campeoníssimo do basquete no futebol. Vocês tinham um time ali para brigar pelo acesso, não tinha, não? Com os velhos ali e tal? Eu, sem muito entendimento e sem conhecimento até como era a A2, que os outros times também faziam a mesma coisa que o São José fez, levavam grandes jogadores já com idade de 30, 31 anos. Isso. Né, eu joguei contra alguns ali, né, até depois eu cito, mas assim, eu não tinha essa noção que o São José, eu sabia que a gente tinha um timaço, né, com jogadores campeões brasileiros, Paulo Davoli, amigo do Pelé, que o Paulo contava muita história até do Pelé pra gente, que ele era companheiro de quarto do Pelé, né, nas viagens. Então, assim, eu tinha noção, mas eu não sabia realmente o potencial. Até aquele jogo do Velo, que é interessante, né? O que aconteceu ali, porque realmente o potencial era muito grande. O time do Velo não era dos mais fortes em termos de elenco, mas era um time muito forte, com o Edson Só. O Edson Só tinha o Vinícius, não sei o quê, um centroavante, era um time que... Tinha o Herbeta, era um zagueiro. Herbeta. Se não me engano, o Gaspar, que depois jogou no lateral, que jogou no São Paulo. Né? Então, tinha um timão. Mas eu não tinha essa noção de que a gente era muito forte. Mas depois o Edivar saindo, né? Aí veio o Alfredinho, né? Alfredo Sampaio. Mas realmente era um time... Hoje eu vejo que era um time para subir, né, Carlos? Na época eu me lembro bem, era a volta da lei do acesso, estava todo mundo animado. E aí, você falou do Velo, foi a primeira grande decepção do torcedor josense. Tinha sido campeão em 73 contra o Garça, campeonato de 72, 74, não teve acesso, 76. O Velo, num domingo à tarde, com 20 mil torcedores no Martins Pereira, e o São Zé favorito e tudo mais. E a gente não falou aqui do Serafim, né, que era o ídolo da torcida, junto com o Zé Carlinhos e tal. E aquele jogo, pronto, o São Zé entrou para arrebentar. Mas perdeu de 2-0. E o primeiro gol do Velo foi de falta do Edson Só, que virou técnico aí, campeão em vários lugares, foi técnico de São José, e um dia ele participou comigo lá nos Donos da Bola da TV Bandivale, e a gente comentou muita coisa, eu falei para ele que eu estava naquele jogo, e torcendo pelo São José lá e tal, e ele falou, eu fiz um gol de falta lá, e o goleiro de São José era o Careca, você lembra? Eu falei, lembro, que veio do Atlético Mineiro. Eu bati a falta fraca, mas ele pulou com mãozinha de jacaré, assim, não foi na bola. Foi no mesmo lado que você bateu a falta do gol contra o Taubaté. Exatamente, quase na mesma posição até. Né? Só que ele bateu por trás da barreira, rasteiro e perto da trave. E o Careca realmente... O Careca, você me disse aqui fora do ar, morreu esse tempo atrás aí. Eu fiquei sabendo, correu na mídia aí, aqui, que dia 29 de junho, agora, o último, ele faleceu. Foi um grande goleiro. Esse time que jogou... Tem a foto aí, Valtinho, para a gente colocar no ar aí. O time que jogou contra o Taubaté, o Breno tinha essa foto, de repente a foto apareceu aí também nas redes. Tá? Aí, ó, olha lá, São José 76, em pé, Careca, né? O Alves, ali, ó, Alves, o volantão, Paulo Davoli com seu bigode, o Carlão, que era baixinho, o Ronaldo, que era lateral, e o Botu. O Botu fortão lá, hein? E no ataque, o Guará. O Mosca, esse Mosca fez um gol no Mazzaropi em 76, driblou o Mazzaropi do Vasco, deitou ele no chão, Breno, antes de você jogar. Fevereiro, foi 1-0, gol dele. Tinha uma habilidade. O Mário Brecha, de centroavante, não estava o Edson Trombada. O Breno, que tá, ó, o Breno, bracinho fininho, pé, olha só, novinho de tudo. E o Toninho Metralha na ponta esquerda. Foi esse o time? Timão, né? Esse é o que ganhou do Taubaté? Essa foto é do jogo? Essa foto é do jogo. E lembrando... A torcida, preto e branco, lá, cheio. Muito cheio. Em torno de, sei lá, de 8 a 9 mil. Foi, por aí. Torcedores ali. Essa foto quem me deu foi o Amado, fotógrafo. Do Vale Paraibano? Do Vale Paraibano. Ele me chamou depois do jogo. Falou, você tem essa foto em papel? Tenho, essa foto é minha, mesmo, né? Digitalizaram aí, tá bacana, eu digitalizei né? e dei para um amigo, ele colocou, na mídia aí.
Eu recebi ela do repórter Valtencir Vicente, está no nosso grupo e a gente está divulgando, porque é muito bacana, difícil ter foto. Tem uma outra foto aí acho que é não sei se é do jogo ou do treino aí, ali, ó. É do jogo ali, ó. Tá o Breno lá atrás, o Guará e o Serafim. E o Serafim. Ah lá, tá o nome ali, Breno, Guará e Serafim. Os três ali com a camisa. Essa camisa era pesada, hein? Era pesada, era camisa de pano, de pano, ficava tudo. O Serafim era junto com o Zé Carlinhos, era o ídolo da torcida. Ele era o ídolo, né? Ele nessa foto, ele não jogou contra o Taubaté, porque hoje, sabendo de algumas histórias, pelo que me parece, o Divar deu um gelo nele e ele não foi para o jogo. Parece que ele deu uma saidinha da concentração. Alguma coisa assim no jogo contra o Nacional, né? Então, mas foi no jogo do Nacional, você me contar que o Edivar brigou com o torcedor lá e deu um soco no torcedor lá na rua Comendador Souza. Ele deu um safanão no torcedor e depois dentro do vestiário deu uma bronca na gente, porque o time foi muito mal no primeiro tempo. E daí vocês perderam o jogo lá ou viraram? Perdemos o jogo lá na estreia, né? Perdemos o jogo. E daí depois... Era a estreia do... É minha estreia. Ah, da sua estreia. A minha estreia lá. E já começou com esse clima aí. Tá? Já começou com esse clima. Aí ele me levou para o segundo jogo, né? Apostou, né? E o Zé Carlinho, como você falou, era o craque do time juntamente com o Serafim. Contra o Taubaté, não tinha o Zé Carlinho e não tinha o Serafim, né? Que eram dois. Exatamente. E ganhou. Vocês já ganharam o jogo ali, que era de suma importância. Ganhar do Taubaté, aquela velha história. É como ganhar um campeonato. Ô, Breno, e você ficou no São José, pelo que eu vi lá do almanaque do mestre Alberto Simões, que você fez 14, 15 jogos. Acabou o campeonato, ou antes de acabar o campeonato você já tinha saído? Porque aí saiu o Edivar, veio o Alfredinho que você falou. Você continuou até o fim ou não? Então, eu fui até o fim, exatamente, com o Alfredinho. Né? O Alfredinho chegou e aí ele mudou um pouco a equipe, porque ele achou que ele tinha que dar uma reforçada no elenco, trouxe alguns jogadores. Né? Após o primeiro treino que nós fizemos, ele me chamou e falou: olha, Breno, você vai jogar comigo, mas eu vou trazer para a tua posição, né, pensando em meia esquerda, né, que eu nunca gostei de jogar de meia esquerda. Né? Eu era mais entendo assim, que era mais um segundo volante junto com o Alves ali. Mas o Alfredinho, ele falou: você vai jogar, mas eu vou trazer alguns jogadores com mais experiência. E aí vieram Mário Boneca. Adilcinho jogou no Paulista de Jundiaí. Américo da Portuguesa, ponta direita. Ele trouxe alguns jogadores mais peso. E eu conseguia, jogava mais um quarto homem, na ponta esquerda mais um quarto homem. Foi que eu consegui jogar com o Alfredinho. E aí, fisicamente, você já estava mais forte? Não estava nada, né? Não? Não, porque alimentação é fundamental, né, Carlos? E não tinha, assim, né? Você comia em casa, se virava? Se virava à noite, né? À noite, ali na concentração, que era no antigo... atrás do campo, no vestiário. Então a alimentação de sábado e mesmo almoço de domingo era assim, sabe? Era uma situação, eu acho que hoje é muito melhor. Não era uma alimentação própria para o atleta, para o jogador que ia queimar caloria, que ia correr e tal. Era bem amador mesmo. Era bem amador, né? Os jogadores mais antigos ali, os mais experientes, eles já tinham uma compreensão física muito melhor que a minha, por terem atuado em grandes equipes, né? Então já tinha mais... Né? Então, para mim, foi mais complicado um pouco essa parte. Você falou até dos adversários. O time campeão que subiu esse ano de 76 foi o 15 Jaú, que tinha o Ademir Melo de volante. Exatamente. Você lembra de mais alguns assim que você enfrentou lá nessa época aí? Sim. Toninho Guerreiro jogou pelo Amparo, eu joguei contra ele aqui. E como você falou que você via o Cuitelinho lá... Eu, naquele jogo contra o Amparo, mesmo? Porque o Toninho era meu ídolo, né, no São Paulo, né? Então eu fiquei mais olhando ele. Sim. Já em fim de carreira, né? Em fim de carreira, a gente bateu um papo ali no meio tempo, ele falou que ele queria só tomar cervejinha depois do jogo, né? E também o Manuel Maria no Amparo no segundo turno, lá em Amparo. No ponto direita, jogou no Santos também. Ele fez 3 gols na gente. O Zé Carlinhos fez o gol nosso. E o Manuel Maria fez 3 gols, cara. Ele assim, simplesmente... Esse era o tempo que grandes jogadores jogavam o campeonato de acesso. Eles ganhavam um pouco no time grande, não era grande coisa, o time pequeno conseguia mais ou menos bancar, né? O jogo contra o Velo, que o São José perdeu 2-0, você ficou fora, você nem no banco ficou.
Eu não fiquei, eu passei mal Tremeu? De sexta. Pode até ser, eu não sei o motivo, Deu alguma aquele amarelado assim? Alguma coisa que eu comi, mas... Vai que o Edivar me coloca de titular de novo. Então, é assim, durante a semana, o Edivar, conhecendo, a gente já conhecia de nome o Edson Só, e ele até me colocou, eu treinei bastante no time reserva, e ele me colocava ali para fazer um ataque e defesa como se fosse o Edson Só. Para o time fazer a se função, adaptar. Então, assim, o time até jogou bem, sabe? E realmente deu esse azar do gol ali, fazer o gol do... Né, o Edson Só fazer aquele gol, realmente abateu o time. Bateu depois... porque foi um frango do goleiro, né? Sim, o gol era defensável. O Careca foi bastante infeliz ali, né? Mas aquele foi um jogo realmente... E eu acabei não indo para o jogo, porque chegou no sábado, eu não tinha condições nem de fazer E aquele tempo ficava só 5 no banco, né? Exatamente. Então, eu falei, não vou, vai para casa. E eu fui para casa e só voltei lá para assistir o jogo da arquibancada. E depois que você, então, parou com o São José, depois você rescindiu o contrato, não dá mais e tal, e aí... Porque no fim do ano o São José mudou, aí que virou o São José Esporte Clube, com as mudanças do Laerte e tal, e o São José, com o Pedro Ives, só da companhia, virou... No começo o Azulão, depois a Águia do Vale. Aí parou o Formigão, né? Sim, tinha muita dívida também, né? Tinha muita dívida, né? Então não tinha condições de manter o time. Mas começou o ano ainda não como Águia, como Formigão, e nós fizemos 2 jogos. 2 jogos. Um contra amistosos, um contra o São Paulo e um contra o Vasco. E contra o São Paulo eu até fiquei no banco, né? E assim me recordo... o time do São Paulo, um timão, né? Com Pedro Rocha. Pedro Rocha estava jogando. Zé Sérgio, um dos primeiros jogos dele, ele arrebentando. Serginho Chulapa já era o centroavante? Não, ainda era Mickey e Terto, Mauro Cruz. Muricy estava no time? Muricy não jogou aquele jogo, me parece, mas era um timão. O goleiro era o Toinho, no lugar do Valdir Pérez, acho que era, né? Exatamente. O Marião estava por lá ou não? O Marião já não tá, ainda não estava. Não tinha chegado lá ainda. Ainda não estava. Mas assim, eu me lembro como Dario Pereira já estava. Estava, mas eu acho que ele não jogou aquele jogo. Né? Mas era um time, eu acho que Paranhos e Arlindo, zagueiro e tal. Né? E o Zé Carlinhos, assim, ele arrebentou no meio-campo contra o Pedro Rocha, que realmente o Pedro Rocha ficou muito bravo com ele. Porque o Zé Carlinhos era um craque. Ele sabia jogar, né? Esse devia ter ido para frente aí, para um grande clube do Brasil, né? A gente sabe, até Ayrton Diogo, que você comentou, contando que grandes treinadores conheciam o Zé Carlos aqui, até o Brandão. Oswaldo Brandão. Conhecia o Zé Carlos, então assim, Zé Carlos foi um... Né, poderia ter tido uma carreira fora daqui, né? Muito mais bem realizado. Era do tempo lá que realmente era espetacular. O Breno, nós estamos chegando ao final da nossa conversa aqui, no City Sport de hoje, então eu queria saber do Breno hoje, depois joseense, tanto tempo em São José, e agora, morando em São Paulo, os filhos estão por lá, você preferiu, já faz uns anos, morar... Geralmente o cara sai da capital e vem mais para o interior, você fez o contrário? Cara, quem está acostumado em cidade, vida de comércio, essas coisas... Aqui também não tem folga, é grande demais. Acho que não se adapta muito não, viu? Ir para a praia, ir para o meio do mato, né? Então surgiu a oportunidade de estar indo para lá. Eu falei, vamos para lá, que também é uma vida assim... São 2 filhos que você tem? Como é que são os nomes? É o Gabriel, que é o mais velho, está com 36 anos, e a Letícia... Ambos moram em São Paulo já há um bom tempo? Ambos já moram lá há muito tempo, e eu falei, deixa eu ficar mais perto deles aqui. Né? E agora, o Gabriel me deu uma netinha, está com 5 meses. Que bacana. Então, assim, tinha que ir, né, Carmo? Você está morando em que área lá? Eu moro ali perto do Ibirapuera. Está adaptado lá? 2 anos tranquilo? Eu acho que o ser humano se adapta a tudo, né, Carmo? Tem isso, né? Tem que ter a cabeça voltada para isso e foi o momento exato que eu acho assim que tinha que, sem deixar as raízes daqui, né, Carmo? Mas assim, eu acho que tem coisa na vida que a gente deve ter realmente uma mudança. Eu achei que lá eu ia me adaptar. Não ia me adaptar na praia, nem no meio do mato, né? E realmente eu acho que eu me adaptei lá e está muito bom. Já encontrou uma padaria Doce Delícia lá para tomar café? Ali tem muito. Tem muita, né? Tem muita, né? Mas a Doce Delícia era boa. Aqui, era boa demais, né? Era boa.
Agora, não pode lá, realmente São Paulo de alimentação não dá para reclamar, né? Barzinho, padaria, restaurante, pizza, e tem muita coisa boa, lá né? tem tudo para todo tipo de gosto, de bolso, né? É. Então a gente vai lá e fica nos lugares mais E para a gente fechar aqui, Breno, você foi acompanhar a Copa do Mundo, a gente estava falando que a gente até se conversou pelo rádio lá. Você já foi em outras Copas acompanhar? Foi a primeira? Como é que foi? Foi a primeira vez, né? Meu filho falou, você não quer ir? Eu nunca tinha, não conhecia nem nos Estados Unidos, né? Foi uma oportunidade, né? E Você ficou quanto tempo lá? Viu quantos jogos? Nós ficamos uma semana, porque não tinha, quando não conseguiu o ingresso. Estava muito difícil. Você assistiu Brasil e Haiti? Assistiu outro jogo ou não? Só Brasil e Haiti. Só Brasil e Haiti. E depois voltou? E já voltamos, ficamos uma semana ali em Nova York. Não passou raiva lá, né? Pois falei para ele, pelo menos a gente não foi... Não ficou com aquela raiva desgraçada do time, né, que não joga bola e que perdeu da Noruega lá e que deixou todos nós envergonhados. Pelo menos a gente viu um jogo bom. Bom, né, que o Brasil ganhou. Né? Um segundo tempo realmente não foi bom. Primeiro tempo já virou 3-0, né? Já virou 3-0, mas a gente deu para perceber, né, Carmo, que o time... Pelo conhecimento seu, o Carlo Ancelotti ficaria, no seu modo de entender, bom técnico? Tem tempo ainda para trabalhar? Eu acho que a percepção, o entendimento que eu tenho é assim, ele tem um estilo de jogo que é um estilo de jogo mais para sair no contra-ataque, não diria mais retranca, né? Mas no meu entendimento, treinadores que se atualizaram mais, tipo Guardiola, seria um futebol mais moderno, com alas subindo. Acho que esse mesmo time dele aí jogaria mais com o Guardiola, né? Eu jogava, por causa do esquema. Porque assim. eu acho que os alas não trabalharam. Não. E ali aí não funciona a meia. Não tem jeito, né? Não funciona a ala e não tem como jogar. Então, assim, respondendo a tua pergunta aí, assim, eu acho que se ele não mudar esse estilo de jogo, né? Não vai emplacar para 2030. Eu acho que ele não emplaca. Mas precisa de bons jogadores, alas bons. Aliás, o nível do nosso futebol caiu muito, né, Breno? E meias bons, né? Porque... Nossa, não tem mais. Se depender do Lucas Paquetá, nós estamos mortos, né? Não vai para lugar nenhum, né? Não tem jeito, com todo respeito. Fica difícil, né, Carlos? Fica difícil. Breno Ribeiro, ou apenas o Breno, ex-camisa 10 do São José do Formigão, esteve aqui conosco, nos honrando com a sua visita. Muito obrigado, viu, Breno? Ter vindo lá de São Paulo, voltado aqui para São José dos Campos, encontrou um amigo aqui do lado, aqui do estúdio da CIT TV, né? Conversando com o pessoal, também é da casa, conhece todo mundo, e foi uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, viu, Breno? Carmo, eu que agradeço, né, essa oportunidade, né, que surgiu meio do acaso, como você comentou, mas como eu acredito que nada é por acaso, né, para eu até não perder essa raiz, como eu falei, né, porque a gente eu chego aqui e já encontro o meu amigo do lado aqui. Então a gente não pode perder essa raiz, apesar das mudanças, né, então a gente não perde essa raiz e foi muito importante para mim, né? E assim, uma satisfação muito grande, até emoção mesmo, como você falou do Fito, né? Do Fito Neves. Realmente a gente fica emocionado, né? E depois de 50 anos, né, tá enfrentando aqui, né? Poder falar disso daí. Poder falar, né? Contar um pouco da história. História boa. E infelizmente, né? Eu conto a história do São José que não emplacou naquele ano, infelizmente, né? Mas poderia ter ido melhor. Foi muito legal bater esse papo com você, agradeço a você e um abraço a todos aqui. Muito obrigado, agradeço em nome da torcida do São José, também do pessoal mais dos dinossauros que nos acompanham, lembram bem do Breno aqui, o nosso Camisa 10. E com a presença do Breno, nós estamos finalizando o nosso City Esporte da CIT TV desta terça-feira. Continue, nossa programação tem muita coisa boa, a gente volta semana que vem, tá legal? Um abraço.